O racismo no Brasil, ele volta-se principalmente contra a cultura afro-brasileira, né? Então, as manifestações culturais que nascem junto com a população negra são consideradas inferiores, primitivas, animalescas, lascivas e demoníacas. Então, temos atos de intolerância religiosa que voltam-se principalmente contra as religiões afro-brasileiras, os candomblés, as umbandas, e por isso diversos pesquisadores afirmam que trata-se de racismo religioso, né? Então, atualmente constatam-se novas tentativas de criminalização das religiões afro-brasileiras. São principalmente projetos de lei que buscam criminalizar os sacrifícios de animais ali nos rituais dos candomblés, né? Então, aqui em São Paulo, foi proposta uma lei, um projeto de lei foi aprovado no dia 25 de novembro, com o objetivo de defender a liberdade religiosa e combater a intolerância religiosa, né? Ele será promulgado em breve. Então, os deputados da Assembleia Legislativa da Alesp aprovaram esse projeto de lei número 854, de autoria da deputada evangélica Damares Moura, e segue para a promulgação do governador. Isso poderia ser um motivo de comemoração, mas é decepcionante constatar que o texto da lei, em nome da liberdade religiosa, ele vai no sentido de beneficiar as igrejas evangélicas, os evangélicos em geral, e não enfrenta efetivamente o problema da intolerância religiosa, né? O texto da lei, ele é extremamente problemático. Faz menção às intenções genéricas no sentido de promover a liberdade religiosa, mas ele não enfrenta os casos concretos de intolerância religiosa, principalmente aqueles contra as religiões afro-brasileiras, né? Então, no texto da lei, a parceria entre poder público e organizações religiosas é tomada como algo de interesse público inequívoco, né? E que não fere em momento nenhum a laicidade, sendo que essa parceria pode ser estabelecida até mesmo para promover a liberdade religiosa nos órgãos públicos. Então, por exemplo, o artigo 38, ele diz assim, aspas, não constitui proselitismo religioso nem fere a laicidade estatal a cooperação entre o poder público estadual e as organizações religiosas com vistas a atingir os fins mencionados neste artigo. Então, a pergunta que se impõe, que eu coloco, é a seguinte: como as igrejas evangélicas, as prováveis parceiras aqui do poder público, como que elas combaterão a intolerância religiosa que elas mesmas promovem contra as religiões afro-brasileiras, né? Então, fica esse questionamento: que tipo de parceria será essa com organizações religiosas, né? Nessa lei, no texto da lei, há uma insistência na afirmação de que o poder público não pode priorizar nenhuma religião, né? Apesar de estar subentendido que as igrejas evangélicas vão ser as beneficiadas, né? Mas ele declara que não pode priorizar. Mas se as religiões afro-brasileiras são aquelas que mais sofrem com a intolerância religiosa e com o racismo, não deve haver uma priorização no sentido da defesa e da valorização dessas religiões, mas o texto da lei vai no sentido contrário. Ele não beneficia para defender. Ele subentende-se ali no texto que, nos artigos 28 e 35, está subentendido ali que ele está falando que as religiões afro-brasileiras não respeitam nem os animais e nem o meio ambiente. São artigos que falam, olha, que as religiões têm que respeitar os animais e tal, então tem que respeitar as leis, a legislação disso. Então tá subentendido que que essa lei pode vir a punir, pode vir a perseguir também as religiões afro-brasileiras. Então são artigos ali questionáveis também, né? Como que vão ser usados esses artigos? Outra insistência da lei é no sentido da intervenção na educação básica, né? O artigo 34 diz assim, aspas, as escolas públicas do Estado de São Paulo não admitirão conteúdos de natureza ideológica que contrariem a liberdade religiosa. Então,
esse projeto de lei prevê até mesmo multa para professores supostamente doutrinadores que tentam, aspas, incutir convicções religiosas e ideológicas que violem a liberdade religiosa. Então, são artigos 34 e artigo 70. O que significa isso? Trata-se de nova tentativa de cercear o trabalho docente? Então, ficam esses questionamentos, né? Eu não pretendo ser chato ou petulante para os apoiadores da lei, para a autora, a deputada, a autora da lei, mas eu insisto, eu não encontrei nenhuma medida efetivamente que enfrenta o racismo e a intolerância religiosa, principalmente que atinge as religiões, os adeptos das religiões afro-brasileiras. Muito pelo contrário, tudo indica que a lei, diversos artigos dessa lei serão utilizados para perseguir as pessoas que defendem e valorizam as religiões afro-brasileiras. Então, fica aqui o questionamento, a nossa denúncia. É isso.